Ei, galão, hein? Como gosta de fazer a gente sofrer, hein, galera? Como gosta. Antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, vamos chegar aos 20 mil inscritos aí, vai ajudar demais a gente nesse crescimento. Véi, falar um pouquinho desse jogo. Que jogo difícil, hein, velho? Difícil. A gente tem alguns pontos pra falar. O Cuca tentou mexer defensivamente no Atlético no primeiro tempo, não foi legal. Mas como gosta de sofrer, né, Atlético? Como pode? Como pode? Gente, me conta como pode gostar tanto de sofrer igual o Clube Atlético Mineiro. Como pode? Puta merda, velho. Vamos lá. Falar desse time. Galo foi Everson, Igor Gomes, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Natanael, Vera, Scarpa, Rubens, Coelho, Hulk e Rony, né? Basicamente, defesas do Atlético. Horrível. Assustadora. Hoje a defensiva, a parte defensiva do Atlético, eu não vou falar só a defesa, porque também tem o meio de campo, foi assustadora. Não foi legal. O Galo marca muito mal, o Atlético sofre muito defensivamente, é muito frágil, é muito fácil entrar na defesa do Atlético, trocar passes, tabelar, é tudo muito fácil para todos os times. O Atlético sofre muitos gols. E aí, gente, quando você sofre 2 gols quase por jogo aí, né, nos últimos empates, o Atlético até empatou aí. Engraçado, né, que os adversários mais difíceis, Botafogo e São Paulo, teoricamente, o Atlético não sofre gol e faz 4 pontos, ganhando o Botafogo e empate com o São Paulo. Os outros, o Atlético toma 2 gols, toma 2 gols do Vitória, toma 2 gols do Mirassol, toma 2 gols agora do Maringá. É uma defesa muito frágil, ela é muito exposta, e quando você toma 2 gols, cara, você tem que ir atrás e subir. Seu ataque precisa fazer 3, gente, pra ganhar o jogo. É muito difícil. O problema hoje não é no ataque, é no meio de campo barra defesa. O Atlético tem muitos desfalques no meio de campo, isso é claro, isso é óbvio. O Alan Franco faz muita falta. Saudades do Otávio, saudades do Bataglia. Defensivamente o Atlético marca muito mal, muito mal. Tem muita dificuldade até de sair jogando com esse meio de campo, com essa defesa. O sistema defensivo precisa mudar, o Cuca vai ter que achar, consertar isso. Óbvio que é um problema de elenco, mas o sistema defensivo do Atlético é abaixo, é muito desorganizado. É muito espaçado. Não acho que o problema seja só os jogadores, mas o conjunto não está bem feito e o Cuca vai ter que mudar isso. Tá problemático, tá? Tá problemático, sim. E por mais que o Atlético crie demais, o Atlético tem muita dificuldade de converter isso em gol, né? É muita finalização, mas nem todas levam muito perigo. Né? Assim, se você for pegar, se finalizar 20 vezes, vão levar perigo 5. Vai fazer um undergol. Beleza. Mas podia ter mais, se caprichasse melhor, se tivesse mais qualidade. Foi um jogo totalmente de trocação, né? Pra quem não sabe, o Cuca depois ele mexe, né? Ele tira o Igor Rabelo, tira o Vitor Hugo e melhora o time. Com o Rômulo e o Alonso e o Caio Paulista, o time melhora. Acho até que demorou demais a mexer. O Atlético sofreu o primeiro tempo, mas o Igor Rabelo conseguiu, por mais que tá sem ritmo, claramente. Primeiro jogo, primeiro gol, uma falha absurda de saída de bola do Atlético. O Atlético está saindo muito mal de bola. O Rubens não é primeiro volante. O melhor Rubens é o segundo volante. Ele não é primeiro volante. O Atlético... O Vera é quase um meia no Atlético. Nesse time de hoje, por exemplo. E isso dificulta demais o Atlético. Defensivamente, o Atlético fica muito exposto, fica muito frágil. E aí obriga o Everton a fazer defesas, mas a bola aérea hoje, eu fico em choque, assim. Eu fico nervoso, eu fico tenso. Bola aérea do time deles. Porque no Atlético não passa nenhuma segurança e o Lianco faz absurdamente muita falta, isso é claro. Mas com o Lianco ainda assim o meio de campo era um problema. Defensivamente. Hoje o Caio Paulista entrou e entrou melhor, tá? Entrou melhor. Recuperou umas 2 bolas. No segundo tempo o Atlético conseguiu melhorar. Mas o primeiro tempo foi desastroso defensivamente. Criou muitas chances, mas desastroso. Óbvio, tem outro fator. O time do Maringá marca individual. A marcação individual não é comum, tanto em bloco alto como em bloco baixo. Em bloco alto, até lá na frente, você vê alguns casos. Mas a marcação do Maringá é o jogo inteiro assim. E isso é difícil. É difícil, o campo não era tão bom. E é difícil porque o entendimento do atleta é diferente. Não é o comum que marcado por zona, tocou e entrei pra dentro. Vai vir um volante, não um zagueiro. O lateral vai me acompanhar. Não, esse time do lateral te acompanha. O Hulk ficou marcado o tempo inteiro pelo zagueiro e conseguiu fazer um belo gol, mas o zagueiro foi muito bem na partida, tá? Tirou o Hulk durante muito tempo da partida e o Hulk conseguiu aparecer ainda. Um jogo muito difícil, chato. Um resultado que a gente pode comemorar. Foi de comemorar e eu vou chegar, eu vou falar de arbitragem depois.
Mas no segundo tempo o Cuca conseguiu melhorar esse meio de campo, o Igor Gomes entrou melhor, o Natanael voltou mais para lateral, ele voltou meio 4-3-3, o Palácios, eu gostei até um pouco da entrada do Palácios, fez pouco, mas eu gostei. Hoje o Rony não foi tão legal. O Hulk e o Coelho foi bem. Hoje o Coelho foi bem. Foi bem porque o resultado foi 2-2, né? Porque se fosse 3-2 ele teria culpa. Por causa do pênalti. Mas é um pouco assustador essa defesa do Galo, tá? Igor Gomes não foi legal, o Vitor Hugo, pra mim, não dá. O Júnior Alonso não pode ir pra lateral. O Júnior Alonso e o Caio Paulista se vira pra chegar, fazer o Caio Paulista funcionar. O que tem que trazer ele de volta. Porque o Rômulo e pra mim, hoje a melhor zaga é Rômulo e Júnior Alonso. O Rômulo, ele tava frágil em alguns momentos, mas eu acho que dando mais corpo ele vai melhorar. Tá? Ou o Rômulo lateral esquerda quando o Leão voltar. Porque ele também já fez isso com o Milito. Mas, assim, jogo difícil. Pra mim, sob a arbitragem, no final, teve um puxão sim do Coelho, né? Foi chamado. Eu não acho que o VAR deveria ter sido chamado, porque se o juiz vê isso em campo, e dá pênalti, é pênalti. Mas ele chamar é difícil, né, cara? Mas assim, pra mim, gente, é pênalti. Aquilo ali é pênalti. Se fosse pro Atlético, eu estaria pedindo muito pênalti. E eu acho que o juiz marcaria pênalti, tá? Foi muito pênalti. O Atlético se safou de perder. Graças a Deus, pode defender em casa. Essa definição, acho que é só no final de abril, né? Pelo que eu tinha visto. Deixa eu ver aqui. Porque semana que vem é Sul-Americana. Juventude, segunda, Sul-Americana. E aí joga contra o Maringá de novo. É isso, só no dia 21/5. Então tá longe. É um jogo complicado. É um time chato. Não é bobo, não. Um time arrumado. Sabe bem o que quer fazer. O Atlético erra muitos gols, o Atlético precisa melhorar essa coordenação ofensiva. Pra mim, tá um pouco perdido, talvez mudar o esquema, já que não tem os meios-campistas, os zagueiros. Parece que a Arana volta semana que vem. Júnior Santos também volta a treinar semana que vem. Essa é a observação. Mas claramente o Atlético tá muito cansado, né? Muito desgastado pela logística, pelos jogos desgastantes, muitas viagens. O Atlético tá ficando muito tempo fora de casa. E isso desgasta, gente. Não tem como falar que não. O Atlético empatou 6 jogos dos últimos 10, ganhou 2 e perdeu 2. O Atlético só perdeu 2 jogos, tá? Parece que perdeu mais no Brasileirão, mas só perdeu 2 jogos de 6. É muito, né? Mas só perdeu 2 jogos, ganhou 2 jogos nos últimos 10 e empatou 6. Muitos empates, mas isso porque o Atlético deixa muitos times fazerem muitos gols. Tem que acertar isso e eu acho que, principalmente quando pegar times melhores, como o Palmeiras, como o Flamengo, times mais arrumados, cara, se for aberto, vai tomar goleada, anota que eu tô falando. Se for aberto contra o Flamengo, Palmeiras, vai tomar cacetada. Vai tomar cacetada. O Atlético não está pronto. O Atlético precisa melhorar muito defensivamente e no meio de campo, mas muito, muito. O elenco é muito mais abaixo. E se continuar desse jeito, a briga é sim para fazer 45. Já falei, ligamos o sinal de alerta. Para quem me acompanha aqui sabe. Mas hoje dá para passar do Maringá, vai decidir em casa e as oitavas. Mas ainda assim, essa defesa, cara, se não arrumar, vai sofrer pra caramba, tá? Vai sofrer demais. Porque é muito exposto, galera. O Atlético não consegue sair jogando bem, sabe? Não tem tanta criação, depende muito do Hulk. Girar pra botar a bola pro Coelho ir pro um contra um. É assim, bola no Coelho, 1 contra 1, cruzamento. Hulk, bola, tenta driblar 2, tenta chutar de fora da área. Scarpa cruzou na área pro achar o Rony. Essas são as jogadas. E tudo bem, mas precisa ter mais repertório ou precisa ser mais treinado, organizado isso ofensivamente. Porque tá sofrendo, gente. A gente tá muito exposto. A defesa do Atlético é muito fácil de entrar, cara. Muito fácil, impressionante. Isso é a falta que o Otávio faz, falta que o Bataglia faz. Falta de ter o primeiro volante. O Alan Franco, machucado. Tem um menino. Então, o Atlético vai precisar, o Cuca vai precisar mexer aí, porque hoje também a escalação pra mim foi errada. O Vitor Hugo não tá legal, tá fora de ritmo. O Igor Rabelo também não tá legal. Acho que o Igor Rabelo, se botar ele mais pra jogar, ele pode melhorar e dá pra ele suprir a carência ali. Mas pra isso, o meio de campo precisa ser mais fechado e o Atlético precisa sofrer menos e ser mais difícil entrar na zaga do Atlético, porque pegar o Igor Rabelo 1 contra 1 na velocidade, não tem jeito mesmo. E é Rômulo, é todo mundo. É todo mundo. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque
Hoje foi um 2-2, foi um resultado que o Atlético conseguiu correr atrás, conseguiu recuperar numa bola parada, depois... Nossa, deu um gol também, segundo gol, pelo amor de Deus, né? Um bate-rebate. E depois o Hulk numa bela jogada do Coelho que tocou pro Hulk, o Hulk fez um belo gol, tá? Então, gente, melhorar a defesa. Defesa e meio campo. Precisa melhorar pro Juventude já. Na segunda-feira o Cuca precisa melhorar isso, porque é muito complicado jogar exposto assim, tomar muitos gols. Correr atrás com tanto gol de desvantagem complica demais conseguir o resultado e vai minando confiança, e vai minando o time, e vai minando tudo, e aí vira uma bola de neve. O resultado foi até bom, e foi justo, pelo que foi o jogo, foi justo. O Atlético foi pra trocação, esperou o Maringá vir pra trocação, porque é um time até difícil de jogar, porque é marcação individual. Mas muito fácil e deixa muito tranquilo e exposta essa defesa, uma defesa frágil do Galão, e a gente vai precisar mudar isso, tá bom? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis.